Boa noite a todos. Sem dúvida, um privilégio muito grande para nós podermos estar reunidos mais uma vez. Nós sempre lembramos e damos graças a Deus por essa liberdade que temos de nos reunir, de abrir a palavra de Deus com essa liberdade que temos. Mas, sem dúvida, também uma responsabilidade muito grande vir aqui à frente, e eu conto com a ajuda dos irmãos. Nós, com a permissão do Senhor, com a ajuda do Senhor, iremos trazer algumas meditações, algumas lembranças. Não traremos novidades aqui, são apenas algumas lembranças que o Senhor compartilhou comigo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos também. Mas antes de lermos o texto base da nossa meditação, eu queria ler em 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 4 e os versículos 5. 1 Coríntios 2, 4 e 5. E estávamos meditando a respeito dessa responsabilidade que temos, mas nós queremos fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo nesses dois versos. Ele, dirigindo a igreja aos Coríntios, ele diz da pregação que ele levou aos irmãos ali, e que era palavra vinda de Deus. E que seja esse o nosso propósito sempre ao nos reunir, falar única e exclusivamente o que Deus tem a nos ensinar. Vamos à leitura desses dois versos, 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vamos repetir o versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E eu peço também desde já a paciência dos irmãos. Nós leremos vários versos para basear os nossos pensamentos, e os próprios versículos irão explicar por si mesmos. O texto base da nossa meditação nessa noite se encontra em Isaías, capítulo 33, os versículos 15 a 17. Isaías 33, 15 a 17. Nós, como já dissemos, leremos vários versos, mas o texto base será nesse. Vamos à leitura. O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Que o Senhor nos abençoe ao meditar na sua palavra nessa noite. O texto que nós lemos, nós iremos separá-lo primeiramente o versículo 15, meditaremos um pouco a respeito desse versículo, e depois os outros dois versículos nós meditaremos separados. Nós queremos observar primeiramente nesse versículo 15 algumas características dos servos de Deus. Nós vemos aqui no versículo 14, quando lemos o capítulo inteiro, que a pergunta do profeta é: quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Então, quem será digno de habitar junto com o Senhor? E ele vem no versículo 15 trazendo como se Deus, como um pintor retratando a verdadeira imagem do verdadeiro cristão. E nós queremos meditar nesse verso 15 6 características únicas do verdadeiro cristão. E a primeira característica que nós vemos logo aqui no começo é o que anda em justiça. Então, o verdadeiro cristão, aquele que um dia teve um encontro com o Senhor, que é um novo convertido, ele deve
andar em justiça. Nós vemos isso em 1 Timóteo 6 e o versículo 11. Vamos ler esse verso. E como eu já disse, reforçando, nós leremos vários versículos. 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 11. Diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, o verso por si só explica bem claramente. Tu, ó homem de Deus, segue a justiça. Então, a primeira característica que nós queremos meditar é que o verdadeiro crente, o cristão, deve seguir a justiça. Voltando lá para o trecho de Isaías, que nós lemos no versículo 15 do capítulo 33, nós queremos pensar que o cristão fala a verdade, o verdadeiro crente fala a verdade, que diz que anda em justiça e que fala com retidão. E nós iremos ler 2 versos em Provérbios que nos reforça essa ideia desse segundo ponto, de falar a verdade. Primeiro texto em Provérbios 12 e 22, e depois ainda em Provérbios 12, o versículo 17. Provérbios 12 e 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, o Senhor abomina aquele que fala a mentira, aqueles que são mentirosos. Mas os que agem fielmente, nós podemos pensar os que falam fielmente, verazmente, que falam a verdade, esses alegram ao Senhor. E agora o versículo 17, também do capítulo 12. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Então, nós queremos pensar que nós, como crentes, nós como salvos, nós temos que dizer a verdade. Nós devemos manifestar a justiça através da nossa fala, do nosso conviver, do nosso falar com os nossos amigos e onde nós estivermos. Nós devemos falar a verdade. Então, aquele que fala a verdade, esse é, sim, e carrega, sim, essa característica do verdadeiro cristão. E aquele que não procede dessa forma, ele deve pensar se é realmente um servo do Senhor. O terceiro e quarto ponto que nós queremos pensar é no prosseguir desse mesmo versículo, que diz que arremessa para longe de si o ganho de opressões e que sacode das suas mãos todo o presente. Nós juntamos esses terceiro e quarto ponto como aquele que despreza o ganho da opressão, não busca o lucro desonesto e que recusa aceitar suborno. Então, o verdadeiro cristão, ele foge de ganhar oprimindo os outros. Ele deve viver dessa maneira. E também deve fugir do suborno, não aceitar o suborno. E nós vemos isso em Êxodo capítulo 20, 16, que agir dessa maneira é um mandamento de Deus. Vamos ler Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, a lei instituída por Deus aqui é bem clara. Nós não devemos dizer alguma coisa falsa ou levantar algum falso testemunho contra alguém, porque isso é ganhar sobre aquela pessoa
de maneira desonesta. E aquele que assim procede não é de Deus e não cumpre as ordenanças de Deus. Então nós devemos, como crentes, viver dessa maneira, fugindo do ganho sobre opressão. E ainda em Provérbios, no capítulo 19, diz que aquele que assim procede não ficará inocente. Vamos ler ainda Provérbios 19 e 5. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Então, além de estarmos descumprindo uma ordenança direta da lei de Deus, a palavra de Deus afirma aqui nesse versículo que aquele que testemunha falsamente, ele não ficará inocente. Deus trará juízo sobre ele. Então nós devemos fugir de ganho desonesto e de aceitar suborno. E voltando no texto que nós lemos inicialmente, nós veremos o sexto ponto, quinto e sexto ponto, que o cristão, o verdadeiro crente, ele tapa os ouvidos para ouvir falar de sangue, ele não quer ouvir falar do mal e desvia e fecha os seus olhos de ver a maldade. Vamos ler o final desse versículo 15. Que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. E nós também colocamos esses dois versos juntos, porque eles são similares. Nós vemos um exemplo disso, reforçando essa ideia de fugir, de ouvir o mal, e nós, sem dúvida, temos dificuldade nos nossos dias, ao abrirmos os nossos celulares e vermos as notícias, ao assistirmos algum noticiário, nós sempre veremos falar de maldade, de morte, e o pecado que está ao nosso redor nos atrapalha a viver dessa maneira. Mas nós devemos procurar fugir de ver a maldade. Vamos ler Salmo 119, versículo 37. Salmo 119 e 37. Diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então aqui o salmista roga a Deus, pede a Deus ajuda para fugir de contemplar a vaidade, de contemplar o mal. E ele diz ainda: vivifica-me no teu caminho. Então nós devemos, ao buscar a Deus ajuda para fugir de ver o mal, sempre pensar em colocar o nosso caminho no Senhor, vivificar o nosso caminho, a nossa vida nos caminhos de Deus. E voltando ainda em Provérbios, capítulo 4, agora, versículos 14 a 16, que aconselha-nos a desviar desse caminho de maldade. Provérbios 4, 14 a 16. Não entres nas veredas dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Então aqui o versículo 15 é bem forte ao dizer: evita-o, passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Então nós, no nosso caminhar, nós devemos fazer dessa maneira, evitar de ir a lugares que nos farão ver a maldade, nos farão ouvir de pecados. Nós devemos, assim como o conselho do escritor aos Provérbios aqui, evitar, passar longe, desviar desses caminhos. Então, nós devemos ter essas 6 características junto conosco. Nós poderíamos ler ainda vários versos da Palavra de Deus que reforçam essa ideia,
desse modo de viver que o crente deve ter. Mas nós queremos ler ainda um salmo, Salmo de número 15, que parece até que foi uma repetição do que nós vimos no versículo 15 de Isaías. Vamos ler todo o salmo e ele vai apresentar, como nós já dissemos, de modo bem semelhante ao que nós já pensamos e de como deve ser a vida do verdadeiro cristão. Vamos à leitura. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, nós, como crentes, podemos ter essa segurança de, se assim vivermos, se assim procedermos, nós moraremos, habitaremos no tabernáculo de Deus, como diz aqui no primeiro verso, e como diz também no último verso. Não será abalado, nunca será abalado. Então, nós devemos procurar ter vidas que sigam esse padrão que nós temos meditado. E a pergunta que ficou comigo durante esses dias que estive meditando nesse texto e que eu gostaria de deixar com os irmãos aqui também esse é o nosso retrato? Essa descrição se encaixa a nós? Será se realmente nós temos andado em justiça, falando a verdade, desprezando o que é desonesto, recusando a corrupção? Será se temos fugido de ouvir e contemplar o mal? Então, a pergunta que eu gostaria de deixar com os irmãos é essa. Nós temos essas características, essas 6 características que temos meditado e que o Senhor possa estar nos ajudando a assim proceder. Nós ainda queremos pensar que um crente deve ter todo o seu viver transformado. Nós nascemos pecadores, vivemos num mundo de pecado e é muito difícil separar a nossa vida espiritual e viver de modo digno diante deste mundo. Mas nós queremos meditar que a nossa mudança deve ser tanto interior, na salvação, quanto exteriormente falando. O nosso modo de vestir, de agir, de andar, de falar deve ser diferente. E eu separei aqui que nós devemos mudar nossos pés, por onde andamos, a nossa boca, o que temos falado, os nossos ouvidos, o que temos ouvido, o que tem entrado na nossa mente, o que temos meditado, e os nossos olhos, o que temos colocado diante deles. Pensando nesse primeiro aspecto, nossos pés, por onde nós temos andado, nós devemos ter como exemplo Enoque. Vamos ler Gênesis 5:22, o que a Bíblia nos diz desse servo de Deus, como ele procedeu aqui neste mundo. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Vamos ler ainda a sequência. Foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então nós vemos que Enoque estava preocupado com o seu caminhar aqui neste mundo, e nós sabemos que, não diferente dos nossos dias, os dias de Enoque eram dias de corrupção geral, como nós vemos no capítulo 6, em que os homens estavam
tinha se esquecido de Deus e se afastado totalmente de Deus, vivendo em profunda confusão, mas Enoque andou com Deus. Nós devemos mudar ao escolhermos seguir a Cristo, mudar o nosso modo de andar. Nós vemos isso também em Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Deus muda a nossa vida para que nós andemos com Ele. Não para que nós agora somos salvos, então temos liberdade, a salvação nos está assegurada. Não, nós devemos procurar, ao sermos transformados, andar na presença de Deus. Ezequiel 11, versículo 19 e 20. Diz assim: E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, aqui, Deus fala que transforma o coração do homem, daquele que um dia reconheceu seus pecados, para que ele ande com Deus e executem os seus juízos. Segundo ponto que nós meditamos aqui, a nossa boca, o nosso falar, o que temos falado, deve também ser transformado. Vamos ler Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, 14. Diz assim: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, as nossas palavras devem ser agradáveis diante de Deus. Nós pensamos também nos nossos ouvidos, o que nós temos colocado diante dos nossos ouvidos, o que temos meditado, quais talvez as músicas que temos ouvido, ou as séries que nós temos parados para assistir, elas preenchem a nossa vida, nos leva mais para perto do Senhor. Então nós devemos pensar nisso, o que temos ouvido. Vamos ler Eclesiastes 9, 17, que nos fala que nós devemos ouvir as palavras dos sábios. Eclesiastes 9, versículo 17. Diz assim: As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então nós devemos colocar diante de nós, de nossos ouvidos, as palavras dos sábios, as palavras que servos de Deus têm trazido a nós. E sem dúvida, meditarmos mais na palavra de Deus. Vamos ainda ler Apocalipse 1 e 3, que nos fala de que feliz é o homem que medita e que ouve as palavras do Senhor. Aqui falando mais diretamente aos ouvintes das Escrituras do Apocalipse, mas nós queremos pensar também, de modo geral, a palavra de Deus traz bem-aventurança àquele que as ouve. Diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nossos ouvidos devem estar voltados à palavra do Senhor. E, por último, os nossos olhos, o que nós temos colocado diante dele. Nós sabemos que, pela palavra de Deus, o conselho é que nós devemos olhar sempre para Cristo e basear a nossa direção voltados para o Senhor. E nós vemos isso em Hebreus, capítulo 12, e versículo 1, a parte B, e também o versículo 2. Vamos ler esses dois versos. Vamos ler todo o versículo 1 e o versículo 2.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, pensando nessa parte B, deixando todo o embaraço, corramos com paciência, e o começo do versículo 2, olhando para Jesus. Então, nosso olhar, para onde nós temos focados, a nossa visão deve ser na pessoa de Cristo e nos conselhos que Ele nos traz. E se porventura há alguém aqui, nessa noite, que nos ouve, que não tem a certeza de uma nova vida em Cristo, que não carrega essas características que nós temos visto, que ainda não experimentou essas mudanças, hoje ainda é tempo de salvação. Reconheça o seu estado de pecado e venha a Cristo, como nós vemos em 1 Coríntios 2, versículo 6, 2 Coríntios 2 e 6, falando dessa urgência de nos achegarmos a Cristo. 2 Coríntios 6 e 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Que você, que ainda não aceitou o seu estado, não reconheceu o seu estado de pecado e não se entregou a Cristo, que essa seja uma noite oportuna. Então nós temos visto nesse versículo 15 de Isaías, no texto que nós lemos inicialmente, essas características dos salvos, essas características dos crentes. E vamos agora meditar nos versículos 16 e 17, onde nós veremos alguns privilégios que os crentes podem desfrutar. E lembrando sempre que somente os verdadeiros crentes podem desfrutar dos privilégios que nós meditaremos agora nos versículos 16 e 17. Vamos ler novamente esses versículos para meditação. Vamos voltar lá no texto inicial, Isaías 33, agora versículos 16 e 17. Diz assim, quando o autor termina a descrição do servo do Senhor, ele diz: este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Então, o primeiro privilégio, primeira frase desse verso 16. Este habitará nas alturas. Nós queremos pensar que o verdadeiro crente, o cristão, goza desse privilégio, uma nova posição em Cristo. A sua posição agora é mudada. Ele habitará nas alturas. Em Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 6, retrata bem fielmente o que nós queremos pensar nessa primeira característica. Vamos ler esse texto. Efésios 2, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, o título: A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, trazendo essa mensagem aos irmãos em Éfeso, ele trouxe a descrição que nós queremos meditar. A nossa posição em Cristo agora é diferente. Nós temos esse privilégio. Nós, como diz aqui, o primeiro versículo, estávamos mortos em ofensas e pecados, mas agora temos vida. E no versículo 6 diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então nós podemos ter uma nova posição pela pessoa de Cristo. Em Colossenses 2, versículo 13, nos fala ainda também como nós éramos mortos, mas temos vida. Colossenses 2 e 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então nós estávamos mortos, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós temos vida e temos todas as nossas ofensas perdoadas. Temos agora uma nova posição em Cristo. Em Atos 26, 18 também nos fala um pouco mais a respeito dessa característica que nós temos. Vamos ler Atos 26, 18. Diz assim, para lhes abrires os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. E nós queremos pensar, abrir os olhos, nós éramos como cegos, mas agora nessa nova posição que temos em Cristo, nós temos os olhos abertos, estávamos nas trevas e fomos convertidos à luz, e estávamos sob o poder de Satanás, mas agora o Senhor, Deus, nos traz a uma nova posição e nós podemos gozar de bênçãos como essa que temos meditado. Então, ao nascermos de novo, nós somos colocados em uma melhor posição diante de Deus. Uma vez em Adão, uma vez mortos em pecados, agora temos vida em Cristo, como nós podemos ler 1 Coríntios 15, 22, que nos fala como nós estávamos em Adão. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos ler novamente. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E ainda 2 Coríntios 5, 17, que nos diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós, pela graça, temos essa nova posição. E por fim, temos a nossa posição mudada quando pensamos que a nossa morada está nos céus, garantida por Deus, como nós podemos ver em Filipenses 3 e 20. Filipenses 3 e 20. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos garantido nos céus uma cidade, e essa posição que temos requer que nós vivemos vidas em retidão diante de Deus.
como nós já temos meditado e como nós podemos ver também, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 3. 1 João 3, 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então nós podemos ter a certeza de que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, mas qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, ou deve-se purificar a si mesmo. Então, nós pensamos nesse primeiro privilégio, essa nossa posição em Cristo. Nós ainda teremos alguns outros pontos a pensar, mas pelo horário eu não vou entrar no próximo tópico, porque talvez não vai dar tempo de nós finalizarmos ele e acaba ficando na metade do caminho pelo nosso horário. Então nós queremos parar por aqui, relembrando que nós temos pensado que o verdadeiro cristão carrega consigo essas 6 características que temos lido, de andar em justiça, de falar a verdade, de desprezar o ganho da opressão, de falar falsamente, recusa aceitar o suborno, e que desvia os seus olhos da maldade e tapa os ouvidos de ouvir o mal, e tem a sua característica tanto interior quanto exterior mudada, e goza desse privilégio, essa nova posição em Cristo. E se o Senhor nos permitir, na próxima oportunidade nós daremos sequência ao que temos pensado. Os irmãos, lendo os versículos 16 e 17 novamente, nós vemos aqui as características, esses privilégios que nós temos. Mas na próxima ocasião nós pensaremos um pouco mais. O Senhor nos abençoe e nos ajude a colocar em prática essas meditações que temos trazido aqui.